Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nós falaremos agora das áreas da região triangular, em suas formas trigonométricas, ok? Também nos foi dada uma questão que diz que se a área de um triângulo ABC de lados A pequeno, B pequeno e C pequeno, e ângulos A, B e C chapéu, respectivamente, satisfaz a equação 2S igual a A quadrado, B quadrado, C quadrado, e o produto de seno de A e B e C, então S vale. Bem, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, da área da região triangular, da mais básica que a gente conhece, né? Primeiro vamos falar o que vem a ser área, né, medida de superfície de figuras planas, ou na geometria plana, vamos dizer assim. Eu preciso tomar como referência, né, o quadrado. Então a gente define, é como se fosse um postulado, né? Eu defino um quadrado que tem uma unidade de comprimento, tudo bem? O quadrado tem os lados iguais e uma unidade de comprimento. E eu tiro isso aqui como padrão para todas as outras áreas que eu vou calcular. Então a área de um quadrado, a superfície, né, de um quadrado de um lado de comprimento, mede uma unidade de área, ou uma unidade ao quadrado. Por que esse uma unidade ao quadrado? Porque eu percebo que se eu fizer um quadrado maior, por exemplo, se eu pego esse daqui, ó, com 3 quadradinhos desse, eu percebo que agora ao contar eu tenho 9 unidades de área. E eu tinha aqui, ó, 3 quadradinhos, 1, 2, 3, e aqui também 3 quadradinhos. Então se eu tinha 3 unidades de comprimento para um lado e 3 para o outro, e eu contei 9 unidades padrão, porque esse aqui é o padrão, é como se fosse um postulado, né? Eu convenciono que eu posso dizer que a área disso aqui é 9 unidades ao quadrado. Ou eu poderia dizer que é 3U vezes 3U, né? Que vai me dar o 9U quadrado, 9 unidades de área. Poderia ser centímetros, metros, milímetros, não importa a unidade. Tudo bem? Então a gente parte do quadrado padrão 1 para todos os demais. Professor, e se for um quadrado quebrado aqui? Não importa, eu tomo ali as medidas que ele cabe lá dentro. Vai dar 9,3, pode dar quebrado, 9,4, 9,5, não importa. Mas vai ser, tem sempre esse como referência, ok? A partir disso, já que a gente sabe que a área de qualquer quadrado, né, é sempre esse produtozinho, né, a gente pode escrever assim, ó, que a área do quadrado, de lado L, vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado, né? Então veja que essa relação, ela sai desse postulado que define a medida padrão como sendo essa para qualquer superfície, tá, no plano. A partir disso a gente pode evoluir. E se eu tiver um retângulo, professor? Vamos pegar um retângulo, ó. Bom, o retângulo, você observe que se eu pego um retângulo e posso tentar ver quantas vezes esse cara cabe aqui dentro, é exatamente isso a área do retângulo, não é? Mas a gente pode sofisticar isso da seguinte maneira, ó. Quando as medidas são diferentes, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B, ok? Eu já sei que é do A quadrado, por padrão, é o postulado, né? É o lado vezes o lado. Agora veja que para o retângulo e para todas as outras eu consigo fazer uma demonstração. Por exemplo, como é que eu calculo a área desse retângulo? Bem simples, eu ainda não sei. Eu já sei calcular a área de quadrados, mas de retângulos eu ainda não sei. Então eu faço o seguinte, ó, eu vou construir um quadrado aqui embaixo do mesmo tamanho de B, né? Então se eu colocar um compasso com a ponta seca e abrir ele aqui e rodar, onde ele tocar aqui embaixo eu prolongo, ó. E aí se aqui for B, aqui também vale B. Tudo bem? Então eu peguei esse segmento e reproduzi ele aqui embaixo, ó. Tá? Digamos que seja esse o tamanho perfeito aqui. Então tá aqui, ó. Pronto, e aí eu uno da mesma forma, né? O mesmo tamanho daqui e aqui, o mesmo tamanho daqui e aqui, ok? Então tá aí, eu construí um quadrado de lado B, né? Esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, ok? E agora o que eu sei? Eu, na verdade, criei um outro retângulo, professor. Em vez de resolver o problema, eu só crio outro retângulo. Então eu tenho que tentar achar um quadrado, porque quadrado eu já sei a área, porque é um postulado, né? Esse cara serve de padrão para todos os quadrados. Então vamos construir um quadrado, ó. Se aqui, vamos olhar o que eu tenho aqui, ó. Essa medida minha, quanto que é? É A mais B, né? Então eu preciso construir um A mais B para cá, né? Eu já tenho B, tá faltando quem? Tá faltando A. Ah, professor, saquei. Porque se eu coloco o A ali e puxo o A para cá e puxo o A aqui, ó, né? É como se eu colocasse a ponta seca aqui, abrisse o A aqui. Colocar a ponta seca do compasso aqui e abro aqui. Depois venho com ela aqui, mesmo tamanho, marco aqui e ligo. Rodo ela vai passar aqui, ó, um arco de circunferência e cai aqui. Esse cara tem A, eu garanto, porque o compasso não abriu nem fechou, né? A ponta seca aqui, ele girou do mesmo tanto que ele giraria para cá. Feita essa construção, eu tô com um novo quadradinho, ó, não é? De lado A, ó, observe. E aí, se eu uno esse pedaço a esse, é automático que a gente percebe, né? O que a gente percebe? Que esse aqui é B, ó. B, então aqui é B. Esse aqui é A, ó. A, então aqui é A. Então agora, professor, o senhor tá com dois problemas. O senhor tinha um retângulo, agora o senhor tem dois. E eles têm a mesma área. Por que eles têm a mesma área? Porque eles têm a mesma medida, olha só. B e A. A e B. Tem a mesma medida, tem a mesma área. Tudo bem? São congruentes, né? Os quatro lados iguais, os quatro ângulos iguais. Né? Porque a gente tomou isso aqui como sendo um retângulo inicialmente, né? Na premissa. Agora a demonstração está feita.
Porque se você observar, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Vamos chamar esse vértice de A, esse de B, esse de C, esse de D. Chama esse aqui de E, F, G e H. E esse interior eu vou chamar de I. Vou representar a área com colchete. Então se eu calcular essa área S, mais essa área S, mais a área desse quadrado, a área de quadrado eu já sei calcular, né? Lado ao quadrado. Nesse caso que seria a área do quadrado AEIH. AEIH. Mas só faltou essa, né? Ó, essas duas tá aqui, mais essa tá aqui, só faltou essa. Essa é do quadrado FCGI. FCGI. Ora, essa área, mais essa, mais essa, mais essa, dá a área total, a área de todo mundo. A área de todo mundo é a área de quem? Que é a área do A, B, C, D. Ok? Então eu estou aqui com 2S, que é duas vezes a área do retângulo, que eu quero descobrir quem é, ainda não sei como que calcular a área de retângulo. A do AEI tá fácil, né? Porque, observe, ó, o AEI é um quadrado de lado B, e eu sei que a área do quadrado é B quadrado, então estou com B quadrado. O FCGI também é um quadrado de lado A, ó. FCGI, um quadrado de lado A. E esse é A quadrado. E do outro lado eu tenho a área total, que também é um quadrado, ó. A mais B, quanto que mede aqui agora, ó? Se você olhar, B mais A. B mais A, do outro lado, A mais B. Então é um quadrado, as quatro medidas iguais. Então eu já sei que é o lado dele ao quadrado. A mais B ao quadrado. Simples, porque agora eu estou com 2S mais B quadrado mais A quadrado igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, não é verdade? Produto notável? Ele vezes ele mesmo duas vezes. E aqui eu posso subtrair B quadrado desse lado, desde que eu subtraia de lá. Posso subtrair A quadrado desse lado, desde que eu subtraia do outro lado do igual. E aí eu fiquei com 2S igual a 2AB. Ora, se eu simplificar os dois lados por 2, eu acabo de descobrir que a área do retângulo quem é? Ah, professor, saquei. É a base vezes a altura, como queríamos demonstrar. Então veja que para calcular a área de um retângulo, eu só preciso multiplicar o produto das duas, só preciso multiplicar as duas dimensões, né? A área é o produto das duas dimensões. Comprimento vezes a largura ou base vezes a altura. Tranquilos essa demonstração? Muito simples, né? Agora veja, a gente está evoluindo, a gente saiu do quadrado, veio para o retângulo. E se eu quisesse um paralelogramo? Paralelogramo seria também um retângulo, né? Só que ele é um retângulo deitado, ó. Lados paralelos iguais e congruentes, né? Um paralelogramo. Definição dele. Então veja que é como se eu pegasse o retângulo que eu tinha inicialmente, esse retângulozinho aqui, ó, e empurrasse ele aqui. Ele deitou, preguiçoso. Deitou, mas não caiu. Como é que eu calculo a área dele? Muito simples, porque na verdade tudo que eu preciso fazer é o quê? Fazer essa decomposição aqui, ó. Eu jogo essa, vamos pegar primeiro as medidas dele, né? Digamos que ele tenha essa medida de aqui, colocar B e aqui de A. Bom, quando eu faço esse corte perpendicular aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso, né, jogar, vou fazer aqui também, né? Fazer pra cá, tanto faz. Ó, eu posso jogar esse triângulozinho que eu formei aqui, ó, né? Não formei um triângulo, posso jogá-lo pra cá, ó. E ele vai completar aqui a minha figura. E aí a área que inicialmente era de um paralelogramo, quando eu completo, corto aqui, né, e jogo pra cá, o que que ela virou? Virou um retângulo. Então a do paralelogramo também é base vezes a altura, comprimento vezes a largura. Ok? A área do paralelogramo é o produto das duas dimensões dele. Assim como a do retângulo. Ou seja, eu empurrei ele ficou preguiçoso, mas a área dele não mudou. Ok? Continuou a mesma. E aí, finalmente, a gente chega onde a gente quer. A gente quer do triângulo, professor. Perfeito. Bom, a do triângulo eu tenho que considerar alguns casos. Ó. Um caso seria esse, né? Se eu pego um quadrado, né? Se eu pego um quadrado, ou um retângulo, pode ser também, né? Eu já sei que a área do quadrado é lado vezes lado, e eu sei que a área do retângulo é A vezes B, né? Bom, se eu corto ele ao meio, eu descubro que a área do triângulo é o quê? Ora, se a área inicial era essa, a nova área vai ser o que era antes sobre 2. Se for um retângulo, né, de medidas A e B, e aqui era tudo lado A, né, tudo lado L. De novo, a área do triângulo, né, é a base, era a área que eu tinha antes, base vezes a altura sobre 2. Professor, mas nem sempre vai ser bonitinho. E se for aqueles outros triângulos mais... aqueles triângulos diferentes, não tem problema, olha só. Se eu pego um triângulo desse aqui, ó, que é o mais comum, né, que a gente vai vir fazendo aí. Bom, vamos colocar as medidas. Digamos que aqui seja B, ok? E aqui eu tenho uma altura, cuidado, não é o lado agora, é a altura, H. Bom, tudo que eu preciso fazer é pegar esse mesmo triângulo aqui, tá? Pegar ele mesmo, ou seja, vai ser um outro triângulo, só que do mesmo tamanho dele, congruente a ele. Mesmos lados, mesmos ângulos, e colo aqui, ó. Então, se eu colo ele aqui, eu pego esse, tiro uma cópia e colo aqui. Eu estou com duas áreas iguais, né? A área que eu tinha antes e agora eu tenho uma outra área igual. Bom, mas essas duas áreas, né? 2S, quem é?
Ora, S mais S, 2S, é a área do paralelogramo, que a gente já viu que é base vezes altura, não é? Base vezes altura. Então, na verdade, a área, uma das áreas S só, que é a área do triângulo, pode ser S ou acima, ela mede o quê? Se eu simplifico os dois lados por 2, aqui fica S, e aqui fica sobre 2. Então não tem para onde correr. Seja um triângulo daqueles retângulos, seja um desse tipo, né, um acutângulo desse daí também, é base vezes altura sobre 2, a área do triângulo. Professor, agora eu vou quebrar sua perna, e se for um obtusando? Do mesmo jeito, né? O obtusando não vai ter diferença, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Pega um triângulo obtusando, que é difícil, né? Vou pegar aqui. Pronto. Percebe que ele tem um ângulo aqui obtuso, aqui, maior que 90? Pessoal, não muda nada. De novo, eu pego a mesma figura que eu tenho aqui, né? E posso virar ela lá e colar ela lá em cima, ó. Ok? De novo, eu fico com um paralelogramo, que é essa mesma relação, só que o triângulo é só a metade, e aí vai ser essa mesma relação sobre 2. Então, seja acutângulo ou seja obtusângulo, a demonstração é a mesma, né? A gente completa, transformando num paralelogramo, e como o paralelogramo é comprimento vezes a largura, a área do triângulo será metade. Isso aqui sobre 2. Muito bem, então essas são as relações que nos dão as áreas, né, dessas principais figuras. Pô, a gente podia ir para o trapézio, mas vai desviar muito da nossa rota. Tá? Muito simples também. Depois chegar na circunferência, mas não precisa. O nosso objetivo é calcular a área da região triangular. Então a gente chegou nela, né? A gente sabe que é base vezes a altura sobre 2, ok? A área de uma região triangular qualquer. Muito bem. Feitas essas demonstrações triviais e básicas, né? Lá do ensino fundamental, a gente pode ir para o nosso caso, que é o caso o quê? Trigonométrico. Eu quero calcular agora a área usando a trigonometria, professor, do triângulo. O primeiro caso de área usando trigonometria, a gente já fez, é o mais simples de todos, não é? Eu fiz para agudo, e para triângulo acutângulo e para obtusângulo, né? Não lembro qual foi a aula. Mas se eu tenho um triângulo de vértices ABC, né? Eu pego uma altura H aqui, e aí eu marco um ângulo. Vamos colocar ângulo aqui lado A, aqui lado B, e aqui oposto, lado C pequeno. Bom, eu sei que a área do triângulo, não importa qual é a base vezes a altura sobre 2. Nesse caso aqui eu coloquei C, não tem problema. Né? E aí o que eu preciso fazer? Eu só preciso calcular o seno desse ângulo. Ó, essa altura ela é perpendicular. E o seno desse ângulo aqui, quem é? É o cateto oposto, professor, H sobre B. Perfeito. Então, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Multiplicando cruzado, isso vai me dar B vezes o seno de A. Né? E aí acabou, porque na verdade a área quem é? Ó, é C vezes o H. Mas quem é o H? É B seno de A, professor. Perfeito. Então o que está dizendo aqui? Que para calcular a área de um triângulo eu só preciso multiplicar dois lados quaisquer, nesse caso B e C, vezes o seno do ângulo entre eles. Ó. Então eu multiplico dois lados adjacentes a esse ângulo, vezes o seno dele e divido por 2. Então essa é a relação mais simples, né, para calcular a área de triângulo na forma trigonométrica. E aqui a gente vai ver agora uma nova forma. Nova, professor? Olha só. Digamos que eu pegue aqui uma circunferência qualquer de raio R. Tudo bem? Tem aqui uma circunferência de raio R. Vou escrever um triângulo aí dentro. Pleonasmo, mas escrever aí dentro já está dizendo que é dentro. Vou escrever. Bem, vamos pegar vértices ABC e vamos colocar aqui o lado pequeno A, o lado pequeno B e o lado pequeno aqui oposto ao vértice C de C pequeno. Bem, a gente sabe que da lei dos senos eu tenho essa relação A, seno A, B, seno B, C, seno C, não é verdade? Isso vale 2R. A gente já demonstrou essa relação, né? Lei dos senos. Cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, que são ângulos, né? Não vértices. E o ângulo interno aqui, chapéu, chapéu, B, chapéu. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Bem, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, né, da região triangular, eu poderia fazer esse segmento C, o lado C, vezes a altura, mas nesse caso eu não tenho altura. Então aí, uma boa saída seria a gente usar essa relação, né? Uma boa saída seria usar essa relação. Eu consigo calcular a área desse triângulo com essa relação? Consigo. Observe, ó. A área vai ser, vou escolher dois lados quaisquer, tá? Posso escolher A e B, professor? Pode. Escolher A e B. Mas poderia escolher o tanto faz. Eu já sei então que ela é o quê? Se eu escolho A vezes B, vai ter que ser vezes o seno do ângulo que eles estão formando, que é C, né? Isso sobre 2. Então a área desse triângulo, ó, mesmo estando dentro do círculo, continua valendo essa relação. E agora, olha o que eu tenho ali de interessante. Ó. O que eu tenho de interessante é que, se eu pego essa igualdade aqui, essa última, e multiplico o cruzado, olha o que eu vou ter? Eu vou ter que 2R's seno de C é igual a, multiplicando, vai dar C, né? E aqui eu posso simplificar os dois lados por 2R's. E aí eu vou ter que seno de C, isso aqui dividido por 2R vai ficar só o seno, e do outro lado vai ficar C sobre 2R's. E aí eu substituo aqui, ó.
Quem é a área do triângulo? A vezes B sobre 2, né? Que é isso aqui, ó, que já estava lá, vezes o seno de C. Mas quem é o seno de C? Ah, professor, é C sobre 2Rs. De onde eu concluo que a área do triângulo também pode ser dada por quem? ABC sobre 4Rs. Como queríamos demonstrar. Então essa a gente não tinha feito ainda, né? E é essa que vai nos permitir resolver a questão. A área de qualquer triângulo inscrito numa circunferência, quem é? É o produto dos lados sobre o dobro do diâmetro, ou 4Rs. Tudo bem? Produto dos lados sobre o dobro do diâmetro. Muito simples essa fórmula, né? Produto dos lados, se tiver o raio, pronto, a área do triângulo já saiu. Não automático, né? Bacana isso. Muito bem. Com isso a gente pode ir para a nossa questão. Vamos lá para a nossa questãozinha olímpica aí. Olha só. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só aí a nossa areazinha. Se precisar apagar, eu apago. Bem. Ele nos deu um triângulo e disse o seguinte, ó. Disse que o triângulo satisfaz essa relação. 2 vezes a área, essa é a área, né? É A quadrado, B quadrado, C quadrado. Vezes o seno do ângulo A, vezes o seno do ângulo B, vezes o seno do ângulo C. Né? Ele está querendo saber quem é esse S aí. Tá caindo aqui. Tá escrevendo para cá, né? Ele quer saber quem é esse S. Muito bem. Ah, por causa do óculos. Para perto, para longe ele me atrapalha. Pessoal, então vamos lá. Como é que a gente mata essa charada aí, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu sei da lei dos senos o seguinte, né? Eu sei da lei dos senos, que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Quando eu tenho uma circunferência de raio R e tenho um triângulo inscrito nela, não é? Uma circunferência de raio R, um triângulo de lados A, B e C inscrito nelas, eu sei que se eu escrever A está para o seno de A, e isso vale 2Rs, né? Eu posso multiplicar isso aqui cruzado, na verdade, não é? Se eu coloco um aqui, eu vou ter A, e do outro lado, vamos colocar assim primeiro, o produto dos meios primeiros, 2R seno A. 2R seno A, e do outro lado eu tenho quem? Tenho A. Né? Então daqui, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de A, quem é? Posso simplificar por 2R, é o A sobre 2Rs. Veja que eu fiz para o A. Se eu fizer a mesma situação para o B e para o C, eu vou obter a mesma relação, né? Só que eu vou obter seno B e o B, seno C e o C. Não é verdade? Então aqui eu vou substituir aquilo ali, ó. O que eu tenho aqui? Eu posso escrever assim, ó. 2S é igual a A quadrado, B quadrado, C quadrado. Quem é o seno de A? Ora, é A sobre 2Rs, né? A sobre 2Rs. Quem é o seno de B? O seno de B é B sobre 2Rs. E quem é o seno de C? É C sobre 2Rs. Isso aí tá me dando o quê? 2S é A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Concorda? Vezes A, vezes B, vezes C, vai aumentar um grau aqui em todo mundo. Aqui embaixo eu vou ficar com 8 raios ao cubo. E agora, professor, como a gente sai dessa? Tá aqui, né? A gente sai dessa por aqui, ó. Quem é a minha área? Porque a mesma área é S lá, ó. Ela pode ser dada pelo produto dos 3 sobre 4Rs, professor. Perfeito. Só que eu não tenho aquilo ali, ó. O que eu tenho aqui, ó? Cubo, 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 raio ao cubo. Então, como é uma igualdade, eu posso elevar os dois lados ao cubo, né? Elevando os dois lados ao cubo, S ao cubo vai ser A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Lembrando que isso aqui é uma relação que a gente demonstrou, né? Para calcular a área. E embaixo, 4 ao cubo vai dar 64, né? 16, 64. E aqui, raio ao cubo. Ah, professor, ó, agora melhorou. Agora melhorou. Sim, agora melhorou. O que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, ó. Eu posso vir daqui para cá, eu posso ir daqui para lá, tanto faz, né? Eu só preciso transformar isso aqui em 8. Consigo? Consigo, né? Isso aqui não é 8 vezes 8? Né? 64? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os dois lados por 8. Então 8 vezes S ao cubo dá 8S ao cubo. E aqui do outro lado, 64 para 8 vai ficar 8, né? Entendeu o que eu fiz aí? Olha aí, ó. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Então, na verdade, tudo isso que eu tenho aqui vale quanto? 8S ao cubo. Olha só, tudo isso que eu tenho aqui está aqui, ó. Vale S ao cubo. Então eu estou com 2S igual a 8S ao cubo. Não é? Posso simplificar os dois lados por 2S, já que o S é área, não é zero, né? Posso dividir por, não vou dividir por zero, então o S é uma área, não tem como ser nula. Então esse cara dividido por esse vai me dar 1, não é? E esse cara aqui dividido por esse vai me dar 4, e aqui perde um grau, né? Ora, isso me dá 1/4, se eu simplificar tudo por 4, igual a S ao quadrado, não é? E aqui o que eu tenho? 1/4 é o quê? É 1 sobre 2 ao quadrado, ou 1/2 ao quadrado. E aqui eu estou com S ao quadrado. Ora, pessoal,
Os expoentes são iguais, as bases precisam ser iguais, né? Isso implica que S vale quanto? 1/2. Simples assim. É isso.